Olá pessoal, meu nome é Mário Lemes, sou professor do Instituto Federal de Goiás. Esse vídeo é para a gente mostrar o hacking ético do ataque no switch raiz do Spanning Tree. Se você conhece o Spanning Tree, se você não conhece o Spanning Tree na verdade, eu recomendo você assistir esse vídeo que eu vou colocar na descrição do vídeo para primeiro entender o funcionamento do protocolo. Basicamente pessoal, eu estou simulando aqui no GNS 3 com três switches, três switches que estão ligados. E aqui eu tenho um atacante ligado no switch 1. Quando os switches são ligados, eles começam a trocar informações dentro do Spanning Tree, do protocolo Spanning Tree, para saber quem que será o switch raiz da rede. Essas informações que são trocadas entre os switches são chamadas de BPDUs. E eles trocam essa informação para escolher quem é o switch raiz. Dentro da BPDU existe um campo chamado BID, que é um campo composto, que é usado para a escolha do switch raiz. A BID ela é primeiro formada pela root ID, né, pelo identificador daquela bridge, depois da VLAN e depois o endereço MAC do switch. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos consoles do switch para a gente ter uma ideia um pouco mais esclarecida. Então aqui eu abri os consoles do switch 1, 2 e 3. Vou abrir aqui em sequência, né, estou switch 1. Vou fazer um show spanning tree para a gente ver como é que o protocolo está agindo. Então aqui eu mostro, no switch 1, esse processo ele acontece automaticamente, né, e já está acusando que esse bridge, né, é a root, ou seja, o switch 1 é o root da rede. Vamos entender por que o switch 1 foi escolhido o switch root. A gente olhar nos outros switches, fazer o mesmo comando, show spanning tree, a gente vê que esse switch ele tem essa root ID, né? Ele mostra que quem que é o root, na verdade, né? O root ID é o cara que tem esse endereço MAC. E esse switch, o switch 2, tem essa bridge ID, né? Esse priority e esse endereço MAC. A mesma coisa acontece no switch 3. Se a gente fizer um show spanning tree, a gente vê que ele mostra quem que é o root, quem que é o switch root da rede, que é o switch que tem esse endereço MAC, e ele fala que essa bridge ID, né, esse switch 3, tem esse endereço MAC. Né? Então, claramente a gente percebe, se a gente voltar aqui para o switch 1, a gente vê que o root ID, né, ele mostra que essa bridge é a root. E qual que é o endereço MAC, qual que é a bridge ID do switch 1? É exatamente ele, né? Com esse endereço MAC, 00B, AAB, CC0000100. Então, o switch 1 é o switch root. Como a gente estava dizendo, a BID, que é uma parte da BPDU que é trocada entre os switches, ela é um campo composto. Primeiro pela prioridade da BID. Né? Todos os switches têm a mesma prioridade. A prioridade de Cisco IOS, né, do switch Cisco, é 32768 mais a VLAN. Então, se a gente olhar aqui, é o número 32769. Isso acontece, né, para o switch 1, no BID ID, acontece para o switch 2 e também para o switch 3. Todos eles têm a mesma prioridade. Então, aquele que tem a menor prioridade de bridge é o switch raiz, porém empatou, né? A gente não alterou esses campos. Vem o padrão de Cisco IOS. Então, todos eles têm a mesma prioridade da bridge. Então, temos que ir para o próximo campo da BID para saber quem que é o switch raiz. O próximo campo da BID é a VLAN. A VLAN é a mesma, a VLAN 1 para os três switches. Então, temos que ir para o último campo da BID para desempatar a escolha do switch raiz. E o último campo é o endereço MAC daquele switch. A gente vê que o endereço MAC do switch 1, nós estamos no switch 1, é final aqui, né, 0100. AAB, CC0000100. Do switch 2 é o mesmo começo, né, AAB, CC00, só que o final 0200. E o switch 3, 0300. Então, nós já percebemos que o switch 1, por ser 0100 aqui no final, ele é o que tem o menor endereço MAC. Então, ele é o switch raiz da rede. Então, o spanning tree é o primeiro passo do protocolo spanning tree, é definir quem que é o switch raiz. Por isso, o switch 1 é o endereço, é o meu switch que possui, ele tem essa função de ser o switch raiz, como o próprio spanning tree aqui acusou.
A nossa ideia aqui, pessoal, não é explicar o protocolo por inteiro. A gente tem outras etapas aqui no protocolo. Por exemplo, a gente vai ter que definir ainda quem são as portas, as funções das portas, né, de cada switch e mais funções ainda do Spanning Tree. Aqui a gente quer fazer, né, o hacking ético no switch raiz. Eu quero pegar a função de switch raiz da rede. E isso a gente faz manipulando, né, essas informações que são trocadas entre switches, manipulando essas BPDU. Então a ideia desse vídeo é fazer um hacking ético mostrando, primeiro, como é que a gente captura isso de um atacante, a partir de um atacante, e depois a gente reinsere esse quadro na rede a fim de mudar o switch raiz da rede. A gente percebeu que o switch raiz da rede é o switch 1. Né? Ele é o switch com menor bit, então ele é o switch raiz. Então para isso a gente vai usar o Kali, né? Eu preparei aqui, essa máquina tá rodando o Kali Linux, né? E a gente vai usar, deixa eu colocar minha senha, a gente vai usar uma versão, né, de um software que forja, manipula pacotes, que é o SCAP. O SCAP ele vem instalado já no Kali, né? Então eu vou colocar aqui o SCAP. A gente consegue entrar e forjar pacotes, né? Bom, pessoal, esse atacante ele pode usar o Kali, né, para o SCAP, na verdade, para fazer um sniff dos pacotes dessas BPDUs que são trocadas nas portas dos switches. Então ele recebe aqui, por estar ligado numa porta no switch, e essa porta, consequentemente, ela não está tendo proteção de BPDU, ele recebe aqui informações de BPDU, mas esse atacante, ele não é um switch. Então a gente tem que trazer medidas aqui de segurança para a porta do switch, onde ele tem certeza que não existe um outro switch ligado. São portas não confiáveis. A gente considera que essa porta é 02, que é uma porta onde está ligada uma máquina, né, e pode ser máquina aqui de qualquer departamento, são portas não confiáveis. Então não faz sentido, por essa porta do switch, serem passadas BPDUs, porque eu não vou ter aqui um switch do outro lado. Tá? Mas assim, né, a gente sabendo que o atacante sabe dessa brecha, que talvez essa porta E02 não tem proteção contra disparo de BPDU, ele vai fazer aqui um ataque usando o SCAP. A nossa ideia então é fazer um sniff, né, fazer uma captura dessas BPDUs, forjá-las, né, e inseri-la de novo na rede para alterar, né, fazer um ataque no switch raiz do Spanning Tree, que a gente viu que é o switch 1, né, pela razão de ter menor bit. Então aqui a gente vai fazer uma... Estou aqui no Kali, eu vou fazer um packet, né? O Kali, o SCAP, né? Eu posso programar aqui em Python, tá, pessoal? Então eu posso fazer um sniff, tá? Vou fazer um sniff aqui e vou filtrar, né? Vou fazer um filter, né? E aí o que eu vou filtrar, né? Vou colocar aspas duplas. Eu quero filtrar o endereço MAC de destino, né? Pacotes que foram enviados com esse destino aqui, ó, 01, com esse endereço MAC 01 80 C2 00 00 00. E que eu quero falar aqui, vou fazer esse sniff só uma vez, quero só pegar um desses pacotes. Antes de disparar isso aqui na rede, pessoal, esse endereço MAC é um endereço de multicache que é usado pelo protocolo Spanning Tree, pelo BPDU, né? Então o switch vai enviar para esse endereço de multicache as BPDUs, né? Um endereço padrão, bem conhecido aí dentro do Spanning Tree. Então quando eu faço esse sniff, né, eu posso, depois disso, eu posso fazer um show aqui nesse pacote, né, e ver o que eu peguei, né. Na verdade aqui eu peguei só um, né, então eu posso fazer, inclusive, colocar aqui, ó, no pacote 0, né, que eu sniffei, ele vem assim, né, assim eu consigo ver melhor as informações do Spanning Tree, vendo quem que é o root ID, né, eu vejo quem que é o root MAC, olha aqui esse endereço, né, eu vejo quem que é o bridge ID, vejo todas as informações do Spanning Tree, né, então eu posso manipular, né, já que eu tenho essas informações aqui, né, eu consigo ver
dentro dessa BPDU, que tem uns campos, eu vou manipular essas informações aqui dentro e depois eu vou reinserir na rede. Basicamente, pessoal, a gente vai ter que colocar um pacote de BPDU com uma bridge ID menor, né, lá para que os switches troquem informações e há uma nova eleição, né, de spanning tree de switch raiz. Então, por exemplo, eu vou alterar aqui, por exemplo, eu posso alterar dentro desse pacote quem que é a source. Né, dentro desse pacote que eu estou alterando, eu posso colocar quem que é a source aqui do pacote, né, desse quadro, desse frame. E aqui, por exemplo, eu posso pegar o endereço MAC desse atacante. Switch raiz, a gente sabe que ele vai receber o tráfego de todos os switches. Né? Então, eu posso encaminhar os tráfegos para todos passar pelo atacante. Né? Se eu olhar aqui o endereço MAC dessa placa, eu vejo que a source ser ela. Né? E aqui no meu Kali, eu coloco para o source ser endereço MAC do meu atacante. Né? Posso mudar, alterar esse padrão. Né? Mais que isso, eu posso falar que a bridge ID, né, que de todos os switches elas empatam, né, porque são switches Cisco Catalyst. Né? A gente já percebeu que a bridge ID dos switches elas têm a mesma prioridade, né, 32769 para todas elas. A gente sabe que esse campo aqui que é usado para definir quem é o switch raiz. Então, sabendo disso, eu posso colocar aqui nesse pacote uma bridge ID menor. Né? Vou colocar uma bridge ID menor, porque eu sei que, vou colocar 0, eu sei que uma bridge ID menor vai possibilitar que esse pacote, né, essa source aqui, passe a ser o raiz. Então, vou colocar a bridge ID 0. Vou colocar outras informações aqui. Vou falar que para eles passarem, né, o endereço root MAC vai ser o mesmo endereço do meu Kali. Então vou copiar aqui, já está aqui, acho que já está aqui na minha copiar colar. Né? Vou colocar aqui dentro de aspas. Então o root MAC desse pacote vai ser o endereço do meu Kali. Aspas duplas. Né? Posso dizer que dentro desse pacote que eu estou manipulando, né, o único pacote que eu estou manipulando, qual que será o endereço da bridge? Bridge MAC será um endereço também do meu atacante. Tá? Então vou colar esse valor aqui de novo. Endereço MAC do meu atacante. Nós que estou manipulando o pacote, certo, pessoal? Então eu posso fazer aqui um PKT de novo. Eu vou fazer um PKT neste pacote. Eu vou fazer um show para a gente dar uma olhadinha. Né? Note aqui que o root ID ainda está 32769, mas o root MAC já alterou para o endereço do meu atacante, o bridge ID. Né? Então eu posso fazer essas alterações. Então o bridge ID vai ser o item, né? o campo que vai ser decidido para quem será o switch raiz. Note que a gente já alterou, né? Vamos alterar o root ID também. Né? Então vamos alterar PKT. Vou olhar aqui o root ID. Como é que vai ser a identificação do root? Vai ser 0. Né? Eu posso fazer o show para verificar que realmente mudou. Note, pessoal, que esse pacote, esse quadro de spanning tree de BPDU, ele foi totalmente forjado aqui pelo SCAP. O que está faltando a gente fazer é enviar isso na rede. Né? Fazer um send packet, usar essa função do SCAP para fazer o envio desse pacote, que eu manipulei, esse único pacote. Posso fazer isso em forma de loop. Né? Eu vou fazer só sem loop, tá? Aqui nesse pacote. E vou colocar aqui esse parâmetro do send packet, né? O verbose igual a 1. Então, quando eu envio isso aqui, pessoal, né, na rede, a gente vai perceber que essa configuração do spanning tree, onde o switch 1 é o raiz, a gente pode configurar, ver de novo aqui, né, show spanning tree, ela vai mudar, né? Aqui, ó, essa bridge é a root, a 0, 100 no final. Quando eu envio esse pacote,
e olho de novo o spanning tree aqui dentro do switch 1, eu vejo, né, que quem que é o root ID? É quem tem prioridade 0. Olha só. Então, o bridge ID, né, esse cara deixou de ser o raiz. É quem tem esse endereço aqui, ó, 0C, C3, 43E1, 000. Nossa, esse endereço do meu atacante, né? Então agora, o meu atacante, que ele tem esse endereço, ele é o root, ele é como se fosse o switch root da rede, ele é o switch raiz. Todo o tráfego vai encaminhar por ele, vai passar por ele. Ele pode fazer outros ataques aqui. Note então que eu deixei um atacante manipular um BPDU, ser inserido na rede novamente, né, e ele conseguiu pegar a função de switch raiz, sendo que ele é uma máquina, não um terminal. O spanning tree, pessoal, esse foi só um pacote, né? Se a gente olhar de novo o spanning tree aqui, a gente vê que, de novo, o switch 1 ele passou a ser o bridge, né? Eu coloquei aqui só um pacote aqui no SCAP, mas eu posso colocar isso aqui num loop. Né? O spanning tree de 33 segundos ele refaz os cálculos, né? Novas BPDUs são trocadas, e ele verifica que o menor aqui vai ser de novo, né, o switch 1. Mas eu posso aqui fazer um loop para enviar de vários pacotes. Vamos enviar aqui só mais um, para a gente ver que momentaneamente se altera. Faço um show spanning tree e eu vejo que quem quer o root ID é quem tem prioridade 0, quem tem esse endereço MAC. Exatamente meu atacante. Então imagino que eu posso fazer um script aqui em Python, colocar um loop, né, para enviar pacotes, né, infinitamente, de 20 em 20 segundos, né, antes da atuação do spanning tree. E sempre este cara aqui será o switch root. Né. Então, para evitar esse tipo de ataque, né, esse ataque no switch raiz do spanning tree, a gente tem que manipular, a gente tem que saber que as portas de um switch onde não está ligado o switch do outro lado, e essas portas a gente conhece, nesse caso do switch 1, a porta E02 é uma porta não confiável. E a gente tem que adotar uma proteção de BPDU nela, BPDU guard. Eu não quero que essa porta transmita essas informações, as BPDUs. Porque pode ser que aconteça o que a gente fez, né? Esse atacante, ele captura aqui, faz um sniff usando o SCAP, forja esse pacote e envia de volta para a rede. Então o que a gente tem que fazer de configuração? Agora são as contramedidas, né, desse hacking ético. Eu posso entrar, né, no switch 1, eu sei que a porta, então eu vou entrar no modo de configuração dele, eu vou entrar na interface E02, que é a minha interface não confiável, e eu digo que ela é spanning tree guard root. Ou seja, eu quero que ela seja habilitada a proteção, né, na porta 02, porque ela é uma porta que não deve receber BPDU. Então, se ela receber alguma BPDU aqui, né, e vai ser do atacante, ela está agora protegida. Né? Então, a gente faz isso para todas as portas do switch que a gente não confia. Aplica, né, habilita a questão de spanning tree guard root. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer um teste aqui para ver se funcionou as nossas contramedidas, né? Vou fazer o mesmo teste aqui, ó. Vou fazer um send packet lá para o switch 2, lá para a rede, né? No nosso packet que está alterado, a BBDU. Mas agora a minha porta está protegida. Quando a gente envia, né, a gente vê aqui que já teve uma mensagem de console aqui no switch 2 que a porta E02 ela foi até bloqueada. Né? E se a gente olhar ela foi bloqueada porque ela recebeu uma BBDU e ela agora está protegida para não receber. Se a gente olhar o spanning tree do show spanning tree, a gente vê que o switch 1 continua o root ID, né? Porque ele não mais vai receber BPDU aqui dentro, né, por essa porta. Então esse pacote ele foi forjado no escape, mas agora ele não chega no switch, né, porque eu apliquei a proteção aqui nessa porta E02. Mais uma vez, para ficar claro, né, eu vou deixar aqui meu spanning tree, quem que é o root ID, né, esse switch é root ID. Se eu fizer um send packet, a gente vê, né, ele bloqueia a porta e depois passa um tempo ele desbloqueia a porta, mas mesmo assim a gente fizer o spanning tree, a gente vê que não alterou mais o switch raiz da rede.
E é assim, pessoal, que a gente traz contramedidas, né, do ataque no switch raiz do protocolo Spanning Tree. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse hacking ético. Até a próxima.